E aí, pessoal, vamos direto ao ponto hoje. Nós vamos dissecar uma apresentação super provocativa que simplesmente tenta virar a psicologia secular de cabeça para baixo. A ideia aqui é mergulhar no material original para entender passo a passo como o autor tenta desconstruir toda uma área científica para colocar no lugar uma alternativa puramente espiritual, o chamado aconselhamento bíblico. Bom, logo de cara, a apresentação joga uma pergunta bem metafórica no ar. É possível um cego guiar outro cego? A imagem de uma bússola acompanhando isso não é à toa. A provocação do autor é basicamente a seguinte: será que a psicologia secular, por não ter aquele norte religioso ou espiritual, está literalmente voando às cegas ao tentar tratar a mente humana? Para organizar esse ataque à psicologia, o material se divide em 4 partes. Número 1, uma babel de teorias. Número 2, o dilema do diagnóstico. 3, a fé cega da ciência. E, por fim, a parte 4, absurdos históricos. Então, começando pela primeira parte, uma babel de teorias, a crise do consenso. Logo de início, o autor bate de frente com aquela ideia de que a psicologia é uma ciência super unificada. E ele faz isso usando as próprias palavras da área. Tem uma citação bem chocante de um simpósio da Associação Psiquiátrica Americana, a APA, lá de 1955. O relatório diz, com todas as letras, que a psicoterapia hoje está quase tão desnorteada como estava há 200 anos. Ou seja, o argumento é que as próprias instituições de elite reconhecem uma confusão enorme e antiga na prática. Mas olha só, o material não estaciona lá nos anos 50, não. Ele traz um peso pesado para a discussão. O Dr. Joseph Volpe, que foi um pioneiro da terapia comportamental, ele observou uma conferência gigante chamada A Evolução da Psicoterapia com 7.000 especialistas do mundo todo. E qual foi a conclusão dele? Em vez de uma ciência coesa, ele viu o que chamou de uma babel de vozes conflitantes. É tipo cada um falando uma língua. O ponto central do autor aqui é mostrar a psicoterapia não como uma ciência exata, mas como um monte de teorias batendo cabeça. E isso nos leva à parte 2 do material. O dilema do diagnóstico. Inconsistências na prática. Saindo um pouco da confusão teórica e indo para a vida real, para o diagnóstico de consultório, os dados que a fonte apresenta são de cair o queixo. O texto cita o famoso Carl Rogers, que por sua vez menciona um estudo feito por Asch. Prestem atenção nisso. Eles pegaram 3 psiquiatras diferentes e pediram para diagnosticar pacientes usando umas 60 categorias. Adivinha em quantos casos os 3 concordaram totalmente? 20%. Só 20%. O autor esfrega essa estatística na nossa cara para colocar em dúvida com muita força a precisão das avaliações psicológicas que a gente considera padrão. Aí a gente pode pensar, mas 60 categorias é coisa demais, não é? Muito específico. Só que a fonte já se adianta. Quando eles pegaram essas categorias e reduziram para apenas 5 grandes grupos, bem mais amplos, a taxa de concordância subiu para quanto? 46%. Quer dizer, nem metade das vezes os profissionais chegavam a um acordo. Para a apresentação que estamos analisando, isso não é um errinho estatístico. É uma falha sistêmica gigantesca na forma como o mundo secular categoriza a saúde mental. E assim chegamos à seção 3, a fé cega da ciência, teoria versus realidade. Aqui o autor aponta para o fato de que muita coisa hoje se apoia na esperança de que a ciência do futuro vai resolver os problemas. Tem uma comparação genial feita no texto. De um lado temos o psiquiatra Emil Kraepelin admitindo, sem meias palavras, que a natureza da maioria dos transtornos é um mistério e que eles não têm a mais tênue pista das causas. Mas logo em seguida ele diz que é lógico assumir que pesquisas futuras vão encontrar a cura. A apresentação coloca essa esperança cega lado a lado com aquela admissão da APA de estar totalmente desnorteada. É um checkmate argumentativo. O autor levanta a questão se isso é realmente ciência rigorosa ou só um tipo de fé cega disfarçada de método científico. O que prepara o terreno para a seção 4, absurdos históricos, o mito da doença mental. Agora a coisa fica bem inusitada. O material vai buscar lá atrás alguns tratamentos históricos extremos para tentar provar que a área sempre teve um pé no absurdo. Tem uma anedota bizarra sobre Benjamin Rush, que muita gente considera um dos pais da psiquiatria. Parece que ele super aprovou o tratamento que um colega deu a um paciente. O paciente tinha um delírio, ele achava que era uma planta. E qual foi a grande ideia médica? O doutor convenceu o rapaz de que ele precisava ser regado. Pois é, o médico pegou uma chaleira cheia de urina e derramou na cabeça do paciente. A apresentação expõe isso justamente para ridicularizar os extremos das práticas psiquiátricas do passado. Depois, eles trazem o caso de Johann Christian Riehl. O texto conta que ele atendeu uma pessoa que era uma espécie de espiritualista platônico, com delírios fortíssimos sobre pureza feminina, a prescrição do médico, uma prostituta.
Isso mesmo, a suposta cura era seduzir o paciente e jogar ele, como diz o texto, no atoleiro das inclinações sujas, para ver se o choque da situação quebrava o delírio. E o último exemplo dessa parte foca em ninguém menos que Viktor Frankl. A fonte narra um caso em que Frankl tratou um homem com uma compulsão bem grave e inapropriada, que envolvia desejos de tocar partes íntimas de outros homens em público. O conselho do Frankl, totalmente paradoxal. Ele orientou o paciente a aproveitar cada oportunidade em público, seja na rua ou em restaurantes, para simular e exagerar esses impulsos. Ao colocar esses casos na roda, o autor do material quer pintar os métodos seculares não só como instáveis, mas como algo que, na sua raiz, é bizarro e totalmente questionável. Entrando na reta final, temos a conclusão, a alternativa proposta. Então, depois de passar o trator na estrutura secular, para onde esse material tenta nos levar? O ponto crucial de tudo isso é apontar a bússola direto para a cruz. É o aconselhamento bíblico. A tese da apresentação é bem clara. Se a psicologia secular é só um guia cego, tateando numa babel de teorias, errando o diagnóstico toda hora e com um passado cheio de absurdos, a única saída real e definitiva estaria nas escrituras e na orientação espiritual. E o material termina jogando aquela bomba, uma pergunta final e bem provocativa. Precisamos de psicólogos e psiquiatras? A apresentação não quer saber de meio termo, não. Ela nos empurra para refletir sobre o atrito gigante entre os modelos seculares modernos e essa abordagem estritamente religiosa. Diante de todas essas faíscas que a gente explorou hoje, será que dá para reconciliar duas visões de mundo tão opostas? Bom, essa é a grande pulga atrás da orelha que esse mergulho no material deixa para nós. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima!